permitir que o fogo roube a minha alegria. Lutas servem para ensinar a dependermos de Deus todo dia. Se o meu momento é chegado e estou sendo provado, Deus participa de... Aleluia, né? Mas o Senhor é bom, queridos. O Senhor é bom, né? Louvamos ao Senhor. Hoje, nesta noite, eu confesso para você que nós vamos entrar num assunto bem interessante e bem gostoso. Quem é que não gosta de azeite aqui? Eu não conheci até hoje alguém que não gostasse de azeite. Não é verdade? Olha, eu vou pensar para você. Alguém aqui conhece alguém que não gosta de azeite? Apareceu uma, mas hoje você vai passar a gostar. Meu Deus, azeite é tão bom. Não é só o espiritual que eu estou falando, não. O carnal também, ali na saladinha, né? Mas como nós vamos falar de azeite, nessa noite fale para o seu irmão, não se preocupe. O poder de Deus é consequência de mensagem. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos. Alguns irmãos já leram isto ontem ali, nós somente lemos o texto, não explanamos. Capítulo 52, versículo 8. Porém, nós vamos começar essa mensagem hoje e vamos terminar daqui a outros dias, né? Não dá para terminar hoje. Salmos capítulo 52, versículo 8. Todos acharam, amém? Amém. Diz assim: quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todos sempre. Diga para o seu irmão: ei, eu sou como uma oliveira. Fale com convicção: eu sou como uma oliveira. Amém? Quem não conhece uma árvore de oliveira? Quem nunca pegou na mão, quem nunca chegou perto, nunca viu? Então eu vou fazer um convite para você conhecer o nosso retiro espiritual Betel, a nossa casa de recuperação, e vai conhecer uma oliveira diretamente de Israel que está plantada lá. Uma árvore grande, não é isso, Luiz? Está lá, vai lá conhecer. Aí você vai ver, vai conhecer com a minha casa, tá vendo? O negócio é bom. Queridos, quando nós falamos de unção, de azeite, nós temos que entender como é os princípios. Não adianta nós queremos que uma pessoa passe a ler e escrever sem ensinar para ela o alfabeto, sem ensinar para ela o princípio. E o princípio de azeite, nós temos que entender como é feito, como é utilizado, como ele é produzido, como nasce. Por que eu perguntei para você se você já tinha visto uma oliveira na sua vida? Segundo a ciência, queridos, vocês percebem que eu gosto muito dessa questão científica, porque crente é conhecimento. Segundo a ciência, a oliveira é uma das árvores que mais se produz em longevidade de vida, ou seja, a sua durabilidade de vida é uma das maiores que tem sobre a face da terra. Segundo a ciência, diz que a oliveira chega a durar ou até mesmo permanecer por mais de 2.000 anos, pastor Douglas, já pensou? Mais de 2.000 anos. E segundo, a ciência ainda diz e comprova isso, que mesmo ela tendo toda essa idade, ela não deixa de produzir. Leva-se algum tempo, quando se planta uma oliveira, demora pelo menos 5 anos para que se comece a produzir um fruto. 5 anos. Já pensou você plantar uma árvore e esperar 5 anos para você ver a florzinha nascer, para nascer um carocinho ali, para sair a azeitona? Já pensou? 5 anos de espera, um teste de paciência, né? É diferente, lembra quando nós falamos sobre horta e sobre vinha? A horta lança a semente lá, 40 dias depois já está comendo alface, não é assim? A raiz não é profunda. A oliveira, as suas raízes chegam a ter até mesmo
curiosidade. Pastor, quantos metros tem esse espaço aqui do púlpito? 3,5 metros? Daqui ali? 4,5 mais ou menos? Então pare para pensar, este espaço daqui até onde está o pastor, a raiz ainda chega a ser maior do que isso. Porém, quando nós falamos de raízes, lembra que as raízes elas grudam no solo, se prendem. Lembra disso? Por que você acha que a Bíblia constantemente relata o homem, relaciona o homem ou compara o homem com árvores? Com a palmeira, com a oliveira, com a videira, por causa das suas raízes. E quando nós começamos a pensar sobre azeite, nós temos que entender que a oliveira, para se produzir o seu azeite, existem algumas características interessantes. Segundo a ciência também, os agrônomos, diz que a oliveira também é uma das árvores que ela consegue se reproduzir, ou consegue rejuvenescer até mesmo em solos rochosos, em solos secos, em solos áridos, com pHs altos. Lembra do pH? pH é temperatura, lembra disso? Então tanto faz uma temperatura mais baixa ou uma temperatura mais alta, ela consegue sobreviver até mesmo no deserto. Por que você acha que a Bíblia nos compara com o oliveira? Porque como é difícil sobreviver no deserto, né? Sobreviver no vale, onde tem rios, tem tudo produzindo, o negócio tá bom, né, Tati? É maravilhoso onde tem água, tem chuva, tem vento, mas quando chega o deserto é difícil. Mas é interessante também que a oliveira, segundo a ciência, é uma das árvores mais conhecidas no mundo. Você sabia disso? Todas as religiões falam um pouquinho da oliveira. Se nós pegarmos a Grécia Antiga, segundo o costume grego, os filósofos eles acreditavam que os deuses da mitologia grega, eles iam para aprender com a oliveira. Segundo a ciência, diz a mitologia, diz que as mulheres na Grécia Antiga, quando as mulheres queriam engravidar, por quê? Porque dentro da cultura grega, não era costume com que as mulheres se engravidassem. O costume dentro da Grécia Antiga era o homossexualismo. A mulher só era tida para a reprodução. É por isso que muitas vezes nós vamos ver Paulo falando na igreja de Roma, relatando lá a respeito do homossexualismo, porque lá estava implantado dentro de Roma um costume grego. E nós vemos então a Bíblia falar claramente sobre isso. E segundo ainda a Grécia Antiga, as mulheres quando queriam engravidar, como nós falávamos, elas iam para debaixo de uma oliveira. Elas procuravam uma árvore de oliveira. Quanto maior e mais bonita, maior era a sua procura. E as mulheres sentavam debaixo da árvore, acreditando na lenda de que se elas ficassem somente pela sombra que a oliveira produzia, o útero dela se abriria, o seu ventre se tornaria fértil, a sua vida se mudava, se modificava. Tudo isso por causa da oliveira. Olha como é interessante, quando nós olhamos para diversas religiões, nós vamos encontrar muitas delas relatando a oliveira. Agora eu vou falar algo para você aqui que talvez você nunca viu, nunca nem leu, ou talvez você achou que era mentira, talvez se você ouviu isso. Lembra do homem, primeiro homem na Lua? Lembra? Quem lembra? Louis Armstrong, né? Você sabe que ele cravou lá uma bandeira, não foi isso? Você sabia também que ele colocou junto com a bandeira um raminho de oliveira banhado a ouro? Você sabia disso? Isso é comprovado pela ciência. A oliveira também representa a paz. Quando ele estava lá, quando ele pisou, quando ele cravou a sua bandeira, ele também deixou um raminho lá. Ele mandou fazer já pensando de oliveira folheada a ouro, lá na lua. Não podia ser uma figueira, não podia ser uma videira, não podia ser vários tipos de árvores mais bonitas, até mesmo uma flor bela, até mesmo que se fosse artificial. Mas por que oliveira? Porque a oliveira, até hoje, ela é uma árvore considerada sagrada.
as azeitonas, que é onde tem o processo para se produzir o azeite. E aí nós encontramos então aqui, chegamos naquilo que Davi está falando. Davi estava fazendo uma comparação com Dog. Dog era um deus daquela época que tinha, que as pessoas adoravam. Era um deus a qual eles estavam prontos para revenerar, para se prostrar. E Davi então vem dizendo: eu serei como uma oliveira verdejante, sabe aonde? Na casa de Deus. Ele não estava dizendo que seria uma oliveira no mundo, uma oliveira no lugar onde não se adorava a Deus. Não, ele estava dizendo na casa de Deus. E quando nós falamos em casa de Deus, querido, pare com esta ideia, pare com esta mente de pensar que casa de Deus são 4 paredes. Casa de Deus se torna aonde se reúne 2 ou 3 no nome do Senhor. Você pode estar ali na rua agora, vocês podem se reunir, colocar 2 ou 3, começou a cantar louvor, ali se torna a casa de Deus. A Bíblia diz que aonde está o Senhor, aonde Ele está? 2 ou 3 reunidos no seu nome. E quando nós estamos no nome de Jesus, nós então se fazemos e se tornamos casa de Deus. Aleluia! E ele começa então a representar. Aí eu vejo aqui algo bem interessante. Para se falar de azeite, não tem como nós lembrarmos da oliveira. Não tem como nós pensarmos como era produzido. A Bíblia diz no livro de Êxodo que Deus manda então uma ordem a Moisés e fala assim: ô Moisés, faz o seguinte, rapaz, manda o povo começar a trazer mirra, manda o povo começar a trazer cálamo, manda o povo começar a trazer algumas especiarias para nós fazermos o azeite da unção. E segundo a ciência, uma árvore, para se produzir 1 litro de azeite, 1 litro, é necessário pelo menos de 5 a 6 quilos de azeitona. Você sabia disso? 5 a 6 quilos para se produzir 1 litro. Porém, uma oliveira de um porte médio, de mais ou menos 6 metros de altura, que é o máximo, ela chega a produzir 20 quilos de azeite. 20 quilos de azeitona. E uma árvore, então, fazendo a conta, nós podemos pensar que ela pode chegar a produzir, então, somente 4 a 5 litros de azeite. Uma árvore. Queridos, por que essa matemática toda que eu estou fazendo com você? 5, 6 litros de azeite, irmão. Para pensar. Agora, se nós somos comparados com uma oliveira, por que nós não produzimos azeite? Por que a nossa vida não cheira a Jesus? Por que nós não exalamos o perfume de Cristo? Segundo a ciência, diz que aquela azeitona preta que você come na pizza, sabe? Aquela azeitona lá que eu vou comer lá na pizza da sua casa, quando eu for lá. Sabe aquela pizza que você vai encomendar, abençoada, sabe? Não é aquela mesmo. Todas as azeitonas são pretas, você sabia disso? É o tempo que fica para se colher e ela vai se tornando mais escura. Já ouviu falar sobre isso, pastor Carlos? Quanto mais tempo demora para se colher uma azeitona, a sua pigmentação, a sua coloração vai se escurecendo. Então aquelas azeitonas pretas que você come na pizza, elas são azeitonas já, não são passadas, pelo amor de Deus, não é isso. Elas são mais demoradas para ser colhidas, para que se possa fazer uma representação diferente no mercado comercial. E por que nós estamos dizendo isso? Porque o azeite da unção não podia deixar a azeitona muito tempo. Tinha que ser o tempo certo. Meu Deus. Quando começa a falar de tempo, querido, é tão difícil, né? Fala de tempo pro solteiro, ai meu Deus, quando é o tempo que eu vou casar? Fala de tempo para os casados, ai meu Deus, quando é o tempo que eu vou comprar minha casa própria? Fala de tempo para os crentes, quando é que eu vou pregar, quando é que eu vou tocar, quando é que eu vou, Deus vai me usar, quando é que vai chegar o tempo de Deus na minha vida? É complicado esse negócio de tempo, não é, querido? Mas a Bíblia também relata um versículo bem interessante. Provérbios capítulo 20, versículo 21, diz assim que a posse antecipada de uma herança, o seu fim não será bom. Sabe o que é isso, querido? Quando você adquire alguma coisa fora de tempo, lá na frente tem uma consequência drástica. Sabe o que eu vejo aqui, irmão Edson? Eu vejo que hoje
de negócio no reino de Deus, não, querido. Pode ter feito sucesso para o cão lá fora, mas chegou na casa de Deus, é tudo igual. Tem que passar pelo templo, tem que passar pela moinha, tem que ser lapidado para ser profeta. E é bem interessante esse negócio de azeite. Nos tempos de Davi, pastor Douglas, nós encontramos então um negocinho chamado, sabe o quê? Moenda. Alguém já ouviu falar sobre isso? Moenda. Ah, meu Deus. E para se produzir o azeite da unção, usava-se 4 pedras. Você sabia disso? 4 pedras. Colocava-se as azeitonas na primeira pedra, na primeira moenda. E a azeitona colhida no tempo certo, ela passava pela primeira pedra. E este primeiro azeite, que era só o gotejar que saía, era este que era usado para a consagração. Era o primeiro azeite. Por isso que era difícil. Era por isso que a Bíblia relata várias vezes que o azeite era puro, que o azeite era santo, que o azeite era para separar. Unção significa separação. Unção significa, tirar fora da onde está e colocar no lugar reservado. É por isso que a Bíblia diz: assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, assim como Deus separou Jesus. É isso que está lá. E para nós começarmos a pensar sobre azeite, nós temos que pensar algo bem interessante. Se a nossa vida representa uma oliveira, a nossa vida então tem que produzir alguma coisa. A nossa vida tem que produzir frutos. Independente se você está no deserto ou não. Independente se você está na prova ou não, você tem que produzir alguma coisa. Não adianta, quando Jesus disse no capítulo 15 de João, nós vamos encontrar ele dizendo assim: olha, eu chamei vocês para dar fruto, e o vosso fruto permaneça. E é interessante quando nós começamos a pensar na questão de produção. Quando a azeitona, quando passava o fruto na moenda, não saía. Pense para você ver, uma azeitona, quanto será que pode produzir de azeite? É pouquinho, né? Fala a verdade, bem pouquinho, né? Agora pensa para se fazer como era naquela época, aonde tinha que ungir levitas, sacerdotes, reis, ungir os utensílios do tabernáculo, ungir tudo aquilo que pertencia às coisas de Deus. Tinha que ter muito azeite. E eu começo a ver algo bem interessante hoje. Hoje você vai em alguns lugares aí, é vendido aí um olhinho, vai lá e compra por atacado. E alguns ainda pegam, colocam uma etiqueta falsinha lá e diz óleo de Israel é igreja. Não, eu sou muito sincero no que eu digo. Você acha que você vai pagar 50 centavos no óleo que vem lá de Israel? Não paga nem o frete, querido. Não, as coisas de Deus é séria. Nós temos que parar com essa mercadoria. Nós temos que parar com esse mercado. Porque as coisas de Deus é pura. As coisas de Deus é santa. As coisas de Deus não é por brincadeira, meus pecados. Qualquer coisinha já pega o óleo. Qualquer coisinha já sai aí ungindo tudo e tal e não sei o que é. Querido, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado, porque há uma autorização divina para que nós possamos utilizá-lo. Ei, se nós não instruirmos o nosso povo, se nós não ensinarmos o nosso povo, a Bíblia diz que o povo erra por não conhecer as Escrituras. Quando Deus nos chama na consagração, quando Deus te chama para ser consagrado, para ser separado, sabe o que Deus está dizendo? Ei, eu estou fazendo uma aliança mais resistente com você, eu estou fazendo um compromisso maior com você. Ei, mas tudo isso tem um preço. Meu Deus. E preço é preço, irmão, não tem esse negócio não. Pensa você que quando você for levado para diácono, pensa que as coisas vão melhorar? Não, não vai melhorar não.
vai apertar um pouquinho mais você. Quando você chegar na evangelista, presbítero, aí o negócio vai apertando um pouquinho mais. Quando chegar o pastorado, então, pastor Carlos, aí, meu Deus, né? Aí que o negócio vai estreitar mesmo, né? O cinto já vai dar volta, né? Fica até a ponta dele retardatária. Dá 2 voltas já. Sabe por quê? Porque a unção de Deus, querido, não é de graça. Você recebe, porém tem um custo. E o custo, sabe como é? Renúncia. O custo se chama vida aplicada em oração, vida aplicada no perdão, vida aplicada em buscar a Deus, renunciar às coisas do velho homem. E aí eu vejo a azeitona passando pela moeda, está lá espremendo, mas isso é a primeira fase, querido. Tem mais 3 ainda. Tem muita gente que começa a prova já está dizendo, e depois que eu comecei esse negócio de igreja aí, meu Deus, o negócio apertou, acho que eu vou parar. Ei, não para não, porque aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar. Talvez está apertando um pouquinho aí, é para que Deus precisa acertar alguns detalhes na tua vida. Deus precisa acertar aquilo que está errado. Porque quando começa, irmão, depois que entrou na moeda, não tem como mais olhar para trás. Sabe por quê? Jesus disse isso: aquele que lança a mão sobre o arado não é digno de olhar para trás. Os covardes do caminho voltam. Ei, você é covarde ou é valente? Pergunta ao seu irmão: você é covarde ou é valente? Se for covarde, irmão, vai sair fora da moeda, vai sair fora do processo. Mas se for valente, passe pelo processo, querido. Ei, cadê o irmão lá, que nós chamamos de lá? Cadê? Passa assim, meu querido. Vai cantar o seu hino lá, vou passando pela prova. Glória a Deus. Vai passando pela prova, querido. E é interessante é que quando nós começamos a pensar, a primeira fase é para se produzir o primeiro azeite, o mais puro, aquele que é separado para a consagração. Mas aí tem a segunda parte. Como é essa consagração? Quando você aceitou Jesus, querido, Deus te tirou do mundo das trevas e te colocou na luz. Primeira unção. Deus te separou, você já não pertence mais ao mundo, você está separado. Você agora pertence a um reino diferente. Você pertencia ao reino das trevas, agora você pertence ao reino da luz. Você pertencia a um reino de fracasso, agora você pertence ao reino de sucesso. Você pertencia a um reino que um rei que tem lá, que não tem nem a chave da casa dele. Mas agora você pertence a um reino que o rei deste reino, ele tem a chave da casa do adversário, a chave da casa dele e ainda tem a chave da sua própria casa. Aleluia. Olha que interessante. Então Deus te separa de lá, Deus te chama, Deus te unge, Deus te consagra. Você acha que é à toa? Que a Bíblia diz: eis que vos chamo, sabe o quê? Sacerdócio santo, nação eleita, povo escolhido, não temas porque eu sou contigo. Você é diferente agora, você é separado. Aleluia. E aí a segunda parte da moeda, então, vem o quê? Mais 2 pedras. Acaba de passar e daqui a pouco chega mais 2 pedras. E começa a sair um azeite mais grosso, porque está misturado com a casca, está misturado com a polpa do fruto. E este azeite servia, sabe para quê? Para alimentação. E é interessante, é que quando a Bíblia fala de alimentação, todas as vezes você vai perceber que tinha pão no meio. Você percebe isso no mundo antigo? Todas as vezes tinha pão. A alimentação daquela época sempre tinha pão. Sabe o que eu vejo aqui? Quando nós somos separados, sempre nós temos que ter pão na nossa vida. E sabe o que é ter pão? É ter uma palavra de ânimo para dar. É ter uma palavra de consolo para dar. Ei! Você que é líder, pare com esse negócio. Eu vim aqui no púlpito e eu não tenho nada para falar, mas vamos ver. Ei, querido, você tem que ter sempre alguma coisa. Não existe esse negócio de andar sem nada, despreparado. Não existe. No reino de Deus, nós temos que estar preparados todos os dias. Todos os dias. Sempre temos que ter uma palavra de consolo para dar, uma palavra
e também tem que ter palavra de correção, tá? Para de ficar só alisando. De vez em quando tem que dar umas estraladas no chicote para dizer: ei, aqui é casa de profeta, casa de sacerdote, aqui a coisa é diferente. Tem que ter uma palavra para dar. Tem que ter pão. Lembra do pão? Agora vocês estão começando a juntar as coisas, né? Lembra do pão? Tem que ter pão quente, irmão. Para com esse negócio. Chega na casa do ímpio lá, o ímpio: meu casamento dá um bagaço. Aí você fala: é o meu também. Ei, tem que ter pão, irmão. Mesmo você na prova, olhe para ele e diga assim: não, tá um bagaço? Tava, porque agora eu cheguei aqui. E como Jesus anda comigo e eu com ele, agora a presença dele chegou, então nós vamos orar esse lar. E Deus fará uma obra na tua casa. Tem que ter pão. Agora chega lá, a pessoa precisando de uma palavra, chega lá, nada com nada. Ei, querido, você é escolhido, você é separado. E para ter palavra de ânimo, não precisa ter carteirinha, sabe? Não precisa ter credencial, tá bom? Não precisa ter títulos, tá bom? Quer mais? Não precisa ter ordenação eclesiástica para ter palavra, para ter pão para dar. Ei, você é membro do corpo de Cristo. A única palavra melhor que você pode dar para uma pessoa é essa: só o Senhor. Você não aprendeu com o seu pastor? Vou te ensinar. Só o Senhor resolve. Fale isso, irmão. Só o Senhor resolve. Onde você ouviu isso? Aí eu ouvi meu pastor dizer. Então se ele falou é porque tá bom o negócio. Então só o Senhor resolve. Dê uma palavra para a pessoa. A unção que era do azeite na segunda etapa tinha que produzir alguma coisa. Eles pegavam então aquele azeite, separava para que o povo fosse alimentado. Este mesmo azeite, que tinha pedaços da polpa, que tinha pedaços da azeitona, misturado já com azeite, era levado para a alimentação. Mas tem que passar pelo processo. Tem que morrer. Imagine duas pedras de moeda. Talvez você está assim. Olha para um lado sem saída, olha para o outro sem saída. E aí os crentes pentecostais hoje utilizam aquele termo, né? Eu estou no estreito. Já viu essa frase? Estou no vento. Estou na prova. Né? Existem vários jargões aí que as pessoas utilizam. A partir de hoje, fala para o seu irmão assim: você está na moenda. Como é que se dá mais uma nova? Fale para ele: você está na moenda. Querido, agora tem uma coisa meio interessante. É que tem alguns aqui que estão na primeira fase, e outros já estão na última. E outros estão no meio. Ah, meu Deus. Sabe o que é interessante que eu vejo aqui, pastor Douglas? Eu vejo que quando nós estamos na última, Deus nos preserva um tempinho. E nós ficamos, aleluia, glória a Deus. Aí Deus nos pega de novo e fala: vamos começar tudo de novo, processo. Vamos começar tudo de novo. Aí Deus vai lá e nos coloca na moenda de novo. E Ele vai só rodando as pedras e vai amassando. E sabe o que é interessante? Quanto mais na moenda nós passamos, mais experiência com Ele nós obtemos, mais intimidade com Ele nós obtemos. O difícil é passar a primeira vez, depois começa a ficar fácil, porque você já conhece que Ele dá solução para tudo, querido. Quantos anos você está aqui? Só o Senhor resolve. Depois que você passou a primeira fase, irmão, já era. Só o Senhor resolve. Para se obter, então, tinha a segunda fase da alimentação. Passou a segunda fase. Está acabando, Jesus. Está bom o negócio. Graças a Deus. Ei, mas tem a terceira fase do azeite. E a terceira fase era bem interessante. A terceira fase, sabe o que era? Eles, como se fosse uma peneira, e eles tiravam todos os pequenos pedaços, vou falar academicamente para os estudiosos, os fragmentos. Eles tiravam aquelas partículas pequenas e moíam
lamparinas era para se utilizar na iluminação. Você acha que à toa que Jesus falou que nós somos a luz? Você acha que à toa que Ele nos compara como lâmpadas? Você acha que à toa que Ele nos compara como alguém que reflete a sua glória? Você acha que à toa? Porque o azeite está em nós. O sacerdote então pegava o azeite da terceira fase e colocava nas lamparinas. Cortava-se o pavio da chamada, eles usavam uma espavitadeira e cortavam o pavio. Quando acabava, colocavam o pavio no lugar e colocavam mais azeite, porque a lâmpada não podia se apagar. Querido, quando acaba a energia na sua casa, é ruim ou não é? Não é ruim? E quando chega o camarada lá da companhia de eletricidade para querer cortar, é uma prova, né, irmão? Não, é uma prova. É difícil mais, né? Tomar banho gelado, né? De canequinha, né? Oh, Deus, não. Tem alguns crentes que merecem ficar sem força para ver se você fica sem a novela, né? Mas tudo bem. Mas isso tem na minha igreja, irmão. Aqui ninguém assiste novela, não. Aí, irmão, é bem interessante porque quando nós começamos a pensar sobre energia, naquela época não tinha energia elétrica, irmão. Não havia. Eles tinham que manter as lamparinas acesas. Você acha que atua lá no livro de Samuel, que quando Deus chama Samuel, a Bíblia diz assim: antes que a lâmpada se apagasse, Deus falou com Samuel. Porque quando estava escuro, eles acreditavam que não podia ouvir a voz de Deus quando o candelabro estava apagado. Ei, querido, eu me lembro que quando eu estudava judaísmo lá na USP, eu estava com o rabino e eu aprendi algumas coisas lá sobre judeu. E é interessante que existiam duas escolas. Uma escola um rabino chamado Hillel e outro Shammai. E esse Hillel, ele fazia alguns comentários nos seus livros lá, Mishnah, Gemara e algumas outras coisas aí, do ramo judaico. E segundo o costume judaico, diz que era praticamente proibido uma pessoa dizer que ouviu Deus quando a lâmpada do santuário dos santos estivesse apagada. Eles não acreditavam. Eles não aceitavam que Deus falava com o povo quando a lâmpada do candelabro estava apagada. Eles acreditavam que a lâmpada representava também a ligação e a comunhão com Deus. Se nós pegarmos para comparar hoje, quantas pessoas entram na igreja, descem as águas, assumem posições até mesmo nos ministérios, mas a lâmpada está apagada. As pessoas olham para ele e dizem assim: você é crente? Nossa, eu nunca percebi isso. Tantos anos que eu te conheço, eu nunca vi você falar de Deus. E esses palavrões que você fala aí? Ah, você não é crente não. Lâmpada apagada, querido. Quando nós temos azeite na nossa vida, nós somos conhecidos de longe. Porque você ilumina. Porque as pessoas veem você diferente. Note para você ver uma coisa: quando a sua lâmpada está acesa, você entra em algum lugar que não te conhece, olha para você e fala: você é evangélico? Você vai na igreja? Você tem um rosto assim diferente, uma alegria, um brilho assim diferente. Não é assim? É diferente, irmão. Hoje o Luiz, meu convidado de honra aqui, os meninos lá na casa estão olhando para ele e estão dizendo assim: rapaz, você chegou aqui só o pó, hein? Agora, está sendo referência lá. As pessoas estão querendo começar a ficar do lado dele, pastor Carlos. Os meninos não vão ficar do lado dele, porque ele ora de madrugada, ele busca Deus, ele está lendo, ele está acompanhando Deus. Vamos ficar do lado dele. Isso é lâmpada acesa, querido. Se alguém não quer ficar do seu lado, começa a se preocupar, porque está acabando o azeite. E é interessante esse negócio de azeite. Não, isso é só introdução para o último dia. Só introdução. Esse negócio de azeite é tão interessante que eu vejo em Mateus capítulo 25. A Bíblia diz que haviam 10 mulheres. 5 tinham azeite, 5 não tinham, lembra disso? Quando chegou a hora
apresentar ao noivo, aquelas que achavam que estava tudo bem, tiveram que sair correndo para comprar o azeite. Lembra do preço do azeite? Era preço naquela época. Tinha que comprar, não tinha jeito. Porém, não encontraram. Sabe o que eu encontro aqui? Eu encontro que Jesus não pode olhar para mim e para você e nos ver despreparados. Olhar para nós e nos ver sem azeite. Querido, eu já contei algumas experiências para você aqui. Já vi presença de demônios, onde o demônio olhar para a pessoa e dizer assim: você me expulsar? Você não. Pense que vergonha. Sendo que nós somos a igreja, nós temos a autoridade. Tem muita gente que está entrando de braço dado para o diabo, sentando com ele, e ele faz assim: aí, levanta a mão aí para o pessoal acreditar que você está adorando. Ele vai lá, porque está com a lâmpada apagada. Já tive lugares onde departamentos de jovens estavam lá cantando, tocando, e de repente nós levantamos a mão e caímos endemoniados. Já tive lugares onde pessoas conhecidas caíram endemoniadas. Ei, a nossa lâmpada não pode estar apagada, não pode estar sem azeite. E quando nós falamos sobre azeite, você vai entender que azeite representa a presença de Deus. Azeite representa a unção de Deus, o próprio Espírito Santo. Se a Bíblia diz, irmão, o negócio é palavra, querido, o que muda a vida do ser humano é palavra. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem uma função: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se a pessoa não está com o Espírito Santo, não está andando com ele, não tem a presença dele, ele não está nem sendo convencido do pecado, ele não está sendo convencido da justiça, e ele também não está convencido do seu juízo. Ou seja, ele ainda não está com Deus, porque quem está com Deus tem a presença do Espírito Santo todo dia, acorda com ele, anda com ele, está abraçado com ele, está tendo comunhão com ele, está falando com ele todos os dias. É a lâmpada acesa, querido. Aleluia! Terceira fase da moeda. Vai pro sermão. Está passando na moeda? A moeda também traz luz. Terceira fase, não é? Aleluia. Às vezes a primeira fase leva 10 anos, a segunda mais 10, a terceira mais 10, né? Não, calma. Deus vai tirar você da moeda. Glória a Deus. Mas é interessante, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e começamos a perceber que a quarta fase, segundo a Bíblia Sagrada e os costumes judaicos da época, relatam que era utilizado somente a chamada borra, ou seja, somente o resto. O que sobrava, irmão, pensa, só moendo. Chega uma hora, não, que... E eles pegavam aqueles resíduos, aquela borra, aquela pasta viscosa. Eles utilizavam, sabe para quê? Sabão. Você sabia disso? Para fazer sabão. Quem aqui sabe fazer sabão caseiro, sabe que você utiliza quanto mais velho ou... Os homens descobriram isso há pouco tempo. Na época lá já utilizavam isso. Já pensou? Eles já utilizavam isso. Eles usavam então para purificar, para fazer a limpeza. A unção também, ela serve para nos purificar. O azeite serve para nos limpar. Ei, não adianta tomar banho com homo, com ácido, buchação, sabão de coco, sabão de pedra e tudo mais, né? Brilho azul e não sei o quê. Não adianta nada disso, querido. Ei, para limpar a alma só existe uma coisa: unção de Deus. Para limpar o homem do pecado, é unção de Deus, querido. Para transformar o homem, unção de Deus. Por isso que existe um preço. Você acha que à toa? Como é maravilhoso você ver alguém vir aqui cantar, a igreja ser tomada de glória, aí você abre o queixo: ai meu Deus, um dia eu vou cantar assim. Aí vai lá, começa
passarem. Já viu aquele camarada que canta? Por que a música do mundo você não chora? Por que na música do mundo não te edifica? Por que o cantor lá fora diz que é rei, diz que é não sei o quê, mas entra por aqui, sai por ali, daqui a pouco você esquece? Já para pensar nisso? Porque ele não tem unção. O segredo não está na afinação, o segredo está na comunhão. O segredo está na graça. O segredo está no tempo que você leva com Deus. O segredo está no tempo que você gasta diante de Deus. Não adianta somente ter afinação, cantar bem, tocar bem. Não, tudo isso sem a graça de Deus não é nada. Tudo isso sem a presença de Deus não é nada. Agora, quando você junta a prática, o conhecimento, o estudo, e quando você começa a colocar aqui, ó, nas duas rótulas, quando você sai desse pedestal, dessa soberba de que sabe, de que faz, de que não sei o que, e começa a se colocar a cara lá no chão e dizer: Deus, sem ti eu não sou nada. Deus, eu preciso de ti. Deus, me revela a tua palavra. Deus, abre o céu sobre mim. Você vai começar a ver a diferença. Tem que ter uma entrega. Se não houver entrega, não adianta, querido. Ei, por que eu digo isso? Nós estamos num momento em que todo mundo quer profetizar. Para ser profeta tem que passar pela escola de profeta. E a escola de profeta, sabe qual que é? Renúncia da lasanha no domingo. Renúncia daquele que te persegue e perdoar. Renúncia do velho homem. Renúncia dos velhos hábitos. Não é simplesmente chegar aqui e dizer: eis que te digo, assim diz o Senhor, e não sei o que. Primeiro coloca a tua casa em ordem com Deus, e depois vem querer dizer: assim diz o Senhor. Primeiro vai buscar a fonte, e depois vai dizer: assim diz o Senhor. Todo mundo quer ser profeta. Estamos num tempo da igreja em que pessoas estão sendo destruídas, lares estão sendo destruídos, casamentos estão sendo destruídos por profetadas, por palavras mal faladas, por palavras que não vêm de Deus. Mas haverá um tempo de que Deus dará um discernimento e cumprirá a palavra dele que diz: é tudo tu discernirás e ninguém discernirá a voz. Sabe o que é isso, querido? Sabe o que encontra aqui? Quem é profeta conhece o outro profeta de longe. Dá suplicado. Querido, quem tem azeite na botija, querido, conhece aquele que é da unção de longe. Sabe quando é de Deus e sabe quando não é. Sabe quando vem da carne e sabe quando vem de Deus. Ainda tem azeite na botija. Ainda tem azeite na botija aqui. Todo mundo quer ser profeta. Sabe o que eu vejo aqui? Edson, vem aqui, por favor. Vem aqui, sobe aqui. Sabe como é que Eliseu aprendeu a ser profeta? Ele grudou em Elias e disse: aonde tu foi, eu irei. Aonde tu pisares, eu pisarei, rapaz. Largo nada, eu quero ser profeta também. Não quero ficar aqui. O que você quer? Eu quero unção dobrada. Aleluia. Sabe qual é o problema? Tem muita gente querendo ser profeta, irmã Núbia. Tem muita gente querendo ser profeta, irmão Cleiton, mas não anda com profeta. Quer ser homem de Deus? Ande com o homem de Deus. Pare de andar com atribulado. Pare de andar com murmurador. Pare de andar com quem não ora. Pare de andar com quem não quer nada com Deus. Pare de andar com quem só quer ficar beirado nas esquinas, buscando coisas que não produzem nada. Quer ser homem de Deus? Renuncie. Ande com quem quer compromisso com Deus. Ande com quem quer intimidade com Deus. Aleluia. Deus, sobre que dá certo. Como é fácil dizer assim, diz o Senhor. É fácil. Aí frustra a vida da pessoa, frustra o casamento, frustra o ministério, e depois aí o diabo, a Bíblia diz que ele é oportunista. Ele pega esta oportunidade de uma falha humana
e joga na mente da pessoa. Aí a pessoa vai embora daquilo e diz assim: eu saí de lá porque uma pessoa falou que Deus estava falando, Deus não falou nada. Ela não tinha discernimento. Ei, a casa de Deus é coisa santa. Tem que falar quando Deus manda. Se Deus não mandou, fica quieto, se cala, vai orar, vai buscar, querido. A graça é diferente, querido. A graça, ela te envolve. A unção de Deus te envolve. Para as pessoas conhecerem que você é de Deus, não precisa você profetizar somente, não. As pessoas têm que conhecer que você é de Deus pelas suas atitudes. As pessoas têm que ver Cristo em você. As pessoas têm que ver humildade em você. As pessoas têm que ver Jesus em você. Pare de querer aparecer mais que Deus. Queridos, eu estou falando por experiência própria. Nós andamos em lugares que às vezes, se a pessoa não entregar uma profecia, Deus não estava no negócio. Se a pessoa não profetizar, Deus não estava no negócio. Ei, querido, fale para o seu irmão assim: quando Deus quer falar com você, quando Deus quer usar alguém para falar com você, Ele te encontra. Sabe o que é isso? Deus te encontra no trem, no ônibus, no mercado, na rua. Deus te encontra na tua casa. Deus manda o profeta lá. Não precisa você sair daqui correndo lá. Vou lá porque é culto de revelação. Vou lá porque é isso, vou lá porque é aquilo. Ei, a maior revelação está aqui, ó. É palavra, é palavra, é palavra. Aqui você tem alguém que manda a palavra. Você tem uma liderança que te dá a palavra. Para que você vai ficar buscando confusão muitas vezes? Fica buscando isso e aquilo aí. Eu sempre digo aquela frase bem interessante quando eu leciono lá no seminário. Aquele costume: eu vou tirar a palavra para você. Aí abre lá, tirar a palavra para ver se Deus confirma. E Judas foi e se enforcou. Deus, misericórdia. Não, Deus, que é isso? Eu vou tirar 3 porque é Pai, Filho e Espírito Santo. Aí vai lá. Vai tu e faz o mesmo. Não, Deus. Não, acho que Deus, eu não estou entendendo esse negócio direito. Vai lá, Deus! Agora! Eu creio! Aí abre lá. Aí está escrito mais ou menos assim, ó: tudo quanto tiver para fazer com as tuas mãos, faz-o depressa. É complicado, né? Pare com esse negócio de ficar lançando sorte. Ei, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a certeza daquilo que se espera. Quando você crê em Deus, você não vê a resposta, mas você espera a resposta de Deus. Quando você crê em Deus, você não vê a solução, mas você espera a solução de Deus. Quando você crê em Deus, não importa, o mar pode estar revolto, a tribulação pode estar grande, mas você está como Abacuque. Deus, ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, ainda que os gatos não produzam mais, eu esperarei no Senhor. Eu esperarei no Senhor. Pare, querido. Faça como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará a meu favor. Aleluia. A moenda. Lembra da moenda? Está passando na moenda. Sabe o que é interessante? Quando nós estamos na moenda, querido, os amigos, ó, parece que não tem mais. Parece que ficamos sozinhos. Parece que é um tempo de solidão. Quando nós estamos na moenda, parece que ninguém nos entende. Ninguém aparece para nos dar um abraço. Ninguém aparece para orar conosco. Aparece
desce um e outro assim, mas daqui a pouco já vai embora, é rapidinho. Parece que não dá nem tempo de segurar na mãe e dar uns glória junto. É tão rápido. E aí eu vejo Deus olhando para nós dizendo: ei, o processo é eu e você. Sabe o que eu encontro aqui? O profeta Amós dizendo: eu, Senhor, te levarei para o deserto e ali lhe falarei ao seu coração. Quando você está na moeda, querido, Deus quer ter experiências com você de perto. Deus quer falar com você de perto. Sabe qual é o maior prazer da nossa vida? Eu sei porque você já passou isso, eu também já passei. É quando na maior prova que você está passando, Deus não usa ninguém, você dobra o seu joelho e você não tem palavras para dizer. Você já não tem mais palavras para falar nada. Você começa, Deus, já chora. Chora. Você só sussurra. A sua alma pede socorro. Você já não tem mais ninguém para falar nada. Você não tem palavras para se expressar. Aí eu vejo Deus. Ele tem uma função interessante na nossa vida, o Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? Quando você está lá, não tendo palavras nem nada, Ele está dizendo: Pai, olha ele lá, Pai, ó, tá vendo? Ele está clamando, Ele está dizendo. Ele já não tem mais palavras, mas Ele ainda acredita. Eu percebo isso nele. Sabe o que eu começo a ver aqui? O nosso azeite vai sendo acrescentado. O nosso azeite vai aumentando. E aí eu vejo Deus preparado logo. Vamos tacar fogo aí. Vamos mandar fogo nele. Quando você está na prova, é a época que Deus mais te usa. É a época que Deus mais prospera a tua vida, ministerialmente e espiritualmente. É a época que as pessoas vêm mais atrás de você. Não é assim? É um azeite acrescentando. É um azeite aumentando. Quando você está na prova, querido, meu Deus, Deus te usa assim de uma forma extraordinária e absurda. E você fala: Deus, como pode? Eu estou numa prova como essa e o Senhor continuar me usando. Já viveu este momento? Mas sabe o que é isso? É o processo da moeda. Ei, querido, não se preocupe não. Vai chegar o tempo que esse ciclo de moeda vai acabar. E você vai poder dizer: eu sou como uma oliveira verdejante na casa de Deus. Lembra da oliveira? Raízes profundas. Tempos grandes de produção. Não morre no deserto. Não se seca na rocha. Serve de sombra para os necessitados. Ilumina e serve de iluminação para aqueles que estão na escuridão. É utilizada dentro da casa de Deus. É referência para o ímpio e para o justo. Aí eu vejo o profeta Zacarias dizendo no capítulo 4, versículo 2, dizendo que haverá um tempo em que a oliveira será tirada, e no candelabro do Senhor estarão dois povos representados no candelabro aceso. Ei, chega de ser candelabro vazio. Pare de pegar somente aquele utensílio que você compra, às vezes, aquele objeto do candelabro e coloca lá. Já viu isso? Você coloca na sala lá? Coloca lá só de enfeite, mas está apagado. Tem muita gente que está daquele jeito, está apagado. Ei, é melhor você não ter nem aparência de candelabro, mas você ter graça de Deus e estar aceso. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Tem muita gente que só tem aparência de candelabro. Você sabia disso? Só tem aparência, pastor Douglas. Todo pomposo, bonitão. Quando chega todo mundo só falta prestar reverência, mas quando vai ver, não tem nada de azeite lá. Tem óleo, soia, lisa, de milho, de soja, de alguma coisa, mas de azeite mesmo não vem. E tem mais. Está apagado. É melhor você não ter aparência de candelabro. É melhor você não ter aparência, muitas vezes, para o homem. Porque o homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. É melhor as pessoas olhar para você e dizer: coitado, é esse aí, é essa aí, ei. Mas ei,
Fique no aguardo de Deus, porque quando Deus quiser virar a história. Querido, quando Deus pensar e dizer assim, ó, eu vou te exaltar, acabou. A Bíblia diz que é num abrir e fechar de olhos. Você sabe quanto tempo Deus leva para fazer uma coisa? Não dá para contar. Você sabia disso? Não dá para contar. Porque quando Deus resolve fazer alguma coisa, Ele estrala o dedo e acontece. É pelo poder da palavra. Da palavra. A tua casa mudará pelo poder da palavra. O teu ministério mudará pelo poder da palavra. A tua família mudará pelo poder da palavra. A tua chamada mudará pelo poder da palavra. A tua saúde chegará pelo poder da palavra. É por isso que nós usamos aquele termo palavra profética. Nós liberamos palavra profética. Pare de ficar ouvindo essas palavras mal professadas, não. Ouça o que a palavra de Deus diz. Você será aquilo que Deus determinou que você será. Você vai ser o que Deus determinou que você seja. Na tua casa será um canal de bênção para aqueles vizinhos. Você será um canal de bênção. Mas para isso acontecer, é necessário você colocar azeite na botija. Mas para colocar o azeite na botija, tem que passar pela moeda. Não tem jeito. Não adianta eu esperar o Edson passar pela moeda e catar o azeite dele e colocar na minha lâmpada, porque não serve. Sabe como eu vejo isso na vida cristã? Combustível adulterado. Combustível adulterado. A moeda da vida dele não serve para a minha lâmpada. Cada um tem que ter a sua. Sabe o que é interessante? É que cada um de nós, um tem a lâmpada pequenininha, o outro tem a lâmpada maior, o outro tem mais fechado, o outro tem mais aberta. Cada um tem um tipo de lâmpada. Porém, todas elas têm que ter o mesmo serviço ou a utilidade, que é clarear, iluminar, manter-se acesa. Pare com esse negócio de ficar apagado. Você foi para o encontro, foi para os retiros, você saiu, você coisou, e daqui a pouco voltou, parece que já está apagado, hein? Que azeite é esse, querido? Que sentimento de Deus é esse? Você tem que se manter acesa. Sentinela. Candelabro. As pessoas têm que olhar para você. Nossa, ele mudou. Ela mudou. Ele é diferente. Ela é diferente. Tem que mudar. Eu quero que você pegue na mão do seu irmão. Pegue na mão dele aqui. Aleluia. Queridos, todas essas séries de DVD que nós estamos fazendo, se você pegou desde os primeiros dias, você vai perceber que todas elas estão interligadas. Todas. Isso foi uma revelação que Deus me deu. Eu ainda falei para o presbítero Edson. Mas existe uma coisa que nós temos que aprender a fazer. Não adianta só ouvir. Temos que praticar. Praticar, querido. Praticar. Existe um DVD ali fora meu chamado Travessia de Mudança. Jordão, Travessia de Mudança. Nós ministramos essa palavra e meu pastor colocou um copo de água e jogou em cima, na frente da igreja assim, e disse para o povo assim: olha, você que crê, você vai passar por cima isso representando o Jordão e a sua vida vai mudar. Deus curou pessoas. Deus liberou bênção nos lares. Deus transformou porque as pessoas creram na palavra. Não é porque eu preguei, não, porque a palavra estava dizendo. Você tem que passar a crer, querido. Crer na palavra de Deus. Não adianta só crer no que o profeta falou. Nós temos que crer na palavra. A palavra é que muda. Fecha os teus olhos nesta noite. Os meninos do louvor vão cantar um hino aqui. Eu quero que você entenda algo de Deus. Talvez você entrou aqui e está na moeda. Talvez você chegou aqui, está no último processo, no primeiro. Ou talvez você está começando ou está no meio. Mas ei, tenha certeza de uma coisa.
Amanhã ainda vai acabar. Vai acabar, querido. Daqui a alguns dias nós vamos falar sobre a unção. Mas o que é ser ungido? O que é ser consagrado? E o que é ser cheio de Deus? Porque tem muita gente que acha que só porque tem alguma coisa já acha que está cheio de Deus. Não é bem assim. Ei, nesta noite, a sua casa só pode receber a bênção. As pessoas só podem ser iluminadas. Você só pode receber de Deus quando você passa pela humanidade. Porque tudo começa por você. Tem que passar por você. Você talvez é a coluna da sua casa. E se você não estiver aceso, como as pessoas então receberão a luz de Cristo? Se você não tiver aceso, se você não tiver a graça para suportar tamanhas provações, como sustentará a casa então? Eu quero convidar você que ainda não aceitou Jesus. Se você quiser aceitar Jesus nesta noite, sair da posição de lâmpada apagada e se tornar uma pessoa acesa. Acesa na alegria, acesa na comunhão, acesa na direção de Deus, acesa no perdão, acesa na sua vida familiar, na sua vida conjugal. Ei, deixa de ser apagado, querido. Deus não quer você apagado, triste, cabisbaixo, sem destino, sem direção. Parece que está carregando um fardo de 50 quilos nas costas. Parece que está carregando um peso. Ei, a Bíblia diz em Isaías capítulo 10, 27, a unção que despedaça o jugo. Aleluia! Unção também quebra jugo. Unção de Deus serve para mudar vidas. Fecha os teus olhos nesta noite. Se você quer Jesus, saia do teu lugar nesse momento. Deus querido, Deus amado. Pai, muitas pessoas estão aqui no processo da manhã. Deus, mas aquelas 4 fases, papai amado, que eram para se produzir o azeite, eram fases que tinham resultados. Deus, eu te peço nesta noite resultados na vida de algumas pessoas aqui. E eu te peço também, Senhor, não resultados, mas, Senhor, uma intervenção mesmo, Deus, de Ti, Senhor. Intervenção nos lares, no casamento, intervenção na família, intervenção no ministério, Pai querido, nesta hora. Senhor, no momento em que este louvor estiver sendo tocado e cantado, Deus, eu sei que o Senhor trará uma visitação na vida de algumas pessoas aqui. Papai amado, Senhor, aqueles que não tinham mais a renovação, aqueles que já não falavam mais em línguas, Pai, receberão um toque Teu, receberão um azeite Teu, receberão a Tua presença, Pai, porque o Senhor é aquele que derrama graça, o Senhor